Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. É sexta-feira, chegou o nosso dia de nos encontrar, de conversar, de compartilhar com alegria a nossa atualidade da semana. Olha só, vem pra rua, que a rua é a maior arquibancada do Brasil. É parte do refrão de uma canção do Rapa que ilustrava, musicava um comercial de um dos patrocinadores da Copa das Confederações realizada no Brasil em 2013. Imediatamente, esse refrão foi reinterpretado para ilustrar ou para chamar os protestos de junho de 2013. E olha só, pessoal, então o nosso recorte hoje, a nossa conversa vai tomar como ponto de partida algumas relações de manifestações encabeçadas, buscadas, revolucionadas por jovens e se o jovem tem lugar na nossa sociedade hoje. Ou melhor ainda, que utopias sobraram para os jovens da nossa sociedade contemporânea pensarem, sonharem, quem sabe projetarem, né? Então, olha só, queria conversar um pouquinho com vocês, começando por essa relação possível, pessoal. Então, fica assim, diz, pô, é 2017, por que 2013? Por que essa relação me acompanha? Vem comigo que a gente vai armar, articular aqui toda a relação que você pode estabelecer e indicar os aprofundamentos de leitura que você pode fazer, tudo bem? Olha só, pessoal, coloquei duas datas, 2 anos, na verdade, muito importantes. Há alguns pensadores que estão desenhando um paralelo entre 1968 e o que este ano representou para a segunda metade do século XX e 2013 e o que este ano pode representar para a primeira metade do século XXI, principalmente no Brasil, pensando em 2013, ok? Bom, gente, olha só, um apanhado geral. Toda vez que esses anos emblemáticos fazem aniversário, nós temos várias referências e várias revisitações, eu diria, em termos de comparação, de exploração de ideias novamente e tudo isso. Então, imagino eu que em maio do ano que vem a gente vá tratar expressivamente do aniversário redondinho aí do maio de 68, né? Mas assim, eu gostaria de buscar como pano de fundo, como referencial aí, essa ideia de que, por exemplo, gente, os protestos de 1968 foram deflagrados pela juventude no mundo todo, nos locais conflagrados, né? E o que aconteceu é que eles foram recebidos com muita repressão, né, dos governos locais. Já em 2013, nós temos aí uma ideia de que, olha, esses protestos não acabaram. Eles estão em ampla e diversa repercussão ainda e podem repercutir nas urnas em 2018, né? Daqui a mais ou menos pouco mais de um ano, quando temos eleições nacionais novamente. Bom, pessoal, qual é o lugar da juventude nesse repertório, nessa relação, nesse estabelecimento de coisas, né? Olha, desde os protestos dos gritos por liberdade da juventude dos anos 60, nós temos aí uma função muito específica que muitos estudiosos, pensadores vão revisitar, dizendo, ó, a função da juventude é tentar quebrar e tentar balançar esse establishment, ou seja, balançar as coisas como estão e fazer com que elas sejam reinterpretadas, é revolucionar, né? Bom, vamos caminhando aí, fazendo esse trabalho então de processo cronológico, num comparativo então 68-2013, é claro que nós precisamos de uma sequência ou de uma percepção de que juventudes eram essas, não é? De quem são esses jovens que estão por aí e eu já trabalho com a ideia da pergunta das utopias que sobraram, já vamos adiante falando disso, tá? Que juventudes são essas, pessoal, que podem ser comparadas, que podem ter seus pontos aí de pensamento relacionados, né? Seus pontos de protesto relacionados. Veja só, nós temos aqui hoje, então pensando, essa geração baby boomer, nascida pós Segunda Guerra Mundial, hoje tem mais de 60 anos, mas se acredita principalmente a ela, a essa geração, a explosão, a deflagração desses movimentos dos anos 60, né? Por maiores liberdades individuais, por maior representatividade social da juventude, né? Por maior
politização da juventude, tá? Bem, o que nós temos depois disso, gente? A geração X, que está hoje entre 40 e 50 anos, e a gente costuma estabelecer parâmetros muito relacionados à convivência com tecnologia ou convivência com internet, smartphones, essas coisas todas, para estabelecer também uma percepção assim de, né, como é que vivem, como é que lidam essas pessoas com tudo isso. Olha, quando a gente pensa nessa geração Baby Boomer aqui com mais de 60 anos, é aquela geração dos avós, por exemplo, que hoje pedem ajuda para os netinhos para acessar o WhatsApp, para fazer suas contas em redes sociais, para acessar seu e-mail, para acessar a página do banco, para fazer transações online, coisas assim, né? Vejam, estou generalizando, pessoal, e pintando aí um estereótipo para a gente poder agrupar, ok? Muito bem. Essa geração X, entre 40 e 50, não nasceu próxima ao celular ou ao computador ainda, né? Ela foi encontrar essas tecnologias já no mercado de trabalho. Então, com mais força, né, com mais intensidade, já entrando no mercado de trabalho, já por volta dos seus 20 e tantos anos, ok? A geração Y, que vem depois, está entre os 20 e os 30 anos hoje. E olha, eu fiz um destaque aqui porque eles estão sendo chamados de millennials. Essa geração, uma geração que revolucionou as coisas no que tange ao uso de mecanismos de tecnologias, ao uso de internet. Por quê? Eles vão dizer, olha, essa geração, a geração Y, já nasceu muito mais próxima, já na sua infância e começo da adolescência, teve acesso a tecnologias como computador, internet e telefone celular, o que fez uma grande diferença e promove uma ação desse grupo geracional aqui de mudar hoje as perspectivas de relação com o mercado de trabalho, de relação com o mundo da tecnologia, de relações interpessoais. Gente, eles são os grandes revolucionadores desse processo, né? Bem, então, você já vai aí do outro lado também percebendo, dizendo, pera lá, em que faixa etária eu estou, hein? Será que essas coisas que a professora está falando de caracterização da geração estão próximas a mim? É claro, pessoal, nós estamos trabalhando aqui com uma caracterização geral de uma juventude majoritariamente urbana, né? A gente sabe que dependendo dos locais em que a gente mora, em que a gente nasce, em que a gente cresce, a gente vai ter acesso mais cedo ou mais tarde a essas tecnologias também, e essa relação se estabelece de maneira diversa, tudo bem? E aí nós temos a geração Z, que hoje é formada por adolescentes de até 18 anos, que é uma geração já muito incentivada a usar tecnologias, ela já vem com uma pré-leitura, vamos dizer assim, de tecnologias. Por quê? Porque os seus pais já foram de uma geração que conseguia ou que fazia muito isso. Filmava as gracinhas da criançada para armazenar, né? Filmava e compartilhava já, ainda que de maneira tímida. E hoje mais ainda. Então, quer dizer, essa geração aqui, ó, por estímulos e tudo mais, de convivência com os adultos também, ela já não vive mais os seus dias sem compartilhar coisas via redes, né? Então ela tem um estímulo de compartilhamento virtual muito expressivo, certo? Bem, então pensando nesses grupos todos, pessoal, aí se diz, puxa, que gerações é que promovem essa revisitação ou essa formulação aqui que a prof está estabelecendo entre 68 e 2013, né? Então eu disse, aqui em 68 nós tínhamos a geração Baby Boomer, que hoje tem mais de 60, né? Aqui nós já tínhamos em 2013 essa geração chamada de Millennials, né? São eles, pessoal, esse engajamento promovido primeiro via redes sociais e depois via realidade, ou seja, como muitos estudiosos dizem, levando seus corpos para as ruas para ocupar a cidade e fazer pressão, né? Porque o ativismo virtual não estabelece ainda nos nossos dias essa pressão considerável que a visibilidade dos corpos ocupando as ruas faz, né? Traz, por exemplo. Muito bem, pessoal. E falando disso, então, dessa visibilidade que os corpos podem trazer ao espaço público,
É porque justamente esses protestos se originam e se dão de forma muito evidente, muito forte, nos espaços públicos urbanos, né, pessoal? E, assim, nós estamos trabalhando aqui com a ideia relação 68-2013, mas eu não posso deixar de salientar com vocês um entremeio aí, 2011, por exemplo, os jovens espanhóis. E aí quando eu pergunto, quando eu faço essa relação das utopias, que já chego aí, vou dizer, olha, eles voltaram a gritar palavras de ordem reinterpretando slogans lá de 68, né? Então, se lá em 68 os jovens gritavam palavras de ordem, faziam slogans do tipo queremos o impossível, olha, aqui em 2011, na Espanha, vamos dizer, né? E depois em 2013, houve uma série de reinterpretações dizendo o que a gente quer é que vocês mostrem para nós um sonho possível, uma sociedade que possa receber, que possa cuidar de nós que somos jovens nesta época, né? E assim, pessoal, então, a ideia da dimensão política, do drama social e da estética da violência. Qual é a relação dessas expressões aqui que eu estou colocando quando nós temos manifestações encabeçadas principalmente por jovens no espaço público brasileiro, né? Pensando aí nas manifestações 2013, por exemplo. A grande preocupação de alguns estudiosos é que justamente se dê muita glamourização para essa estética da violência, como por exemplo na ação, no conjunto de ações aí na representação dos Black Blocs, né? Também pensando assim, olha, aí você tem um apagamento ou pelo menos uma obstrução do que é o verdadeiro drama social que está por trás, o que está dando força aos movimentos, né? E o que a gente pode incorrer com isso é em uma perda de dimensão política da briga, do pedido, né, dos movimentos, principalmente representados por jovens. Olha que relação explícita estabelecida. E eu faço questão, gente, de deixar claro a vocês que essa reflexão se deve à ideia de espaços públicos urbanos, principalmente, porque olha só, o que nós vamos considerar aqui, ó, a minha pergunta, uma das minhas propostas, eu deixei mais coisinhas linkadas aí para você, mas a minha proposta inicial de reflexão é, se você se atreve aí, por favor, faça isso, escreva um texto de 30 linhas, refletindo sobre juventudes e utopias do século XXI. Por que eu pus no plural, gente, juventudes e utopias? Olha só, juventudes é uma palavra plural que tem sido usada por muitos estudiosos para trabalhar justamente enfatizando o campo da diversidade, das diferentes ou dos diferentes grupos, dos diferentes tipos, mas muito diferentes mesmo, de juventude. Então, juventude de maneira geral, sem o S, parece dar a ideia de que estamos falando apenas de faixa etária, né? Apenas de quem não chegou, não passou dos 29 anos, por exemplo. No entanto, quando se usa esse plural, se está tentando marcar aí muito fortemente a existência não só dessa faixa etária, mas da diversidade de grupos dentro dessa faixa etária, da diversidade de propósitos, de necessidades, enfim, de representação, né? E eu coloquei utopias aqui, mas deixei sublinhadinho, como você pode ver, só o singular dela, só o utopia, porque existe uma obra chamada Utopia, do Thomas Moros, tá? Lá de 1516, que vale a pena você visitar. Você sabe aqui, ó, vem pra cá comigo, vem cá, ó, ei, você sabe que aqui na nossa atualidade, a gente não faz só o pão quentinho da notícia. A gente quer que você aprenda a relacionar as coisas para escrever bem e para exercer cidadania. E a gente também não quer que você saia repetindo frase pronta, senso comum ou qualquer outro clichê momentâneo. Eu gostaria muito que você fosse buscar para repercutir, reprisar, trabalhar, se fosse o caso, numa redação como essa, qual era o aspecto central dessa obra? Como é que ele chega a essa constatação? Qual é ela, pessoal? Ó, ela é dividida em duas partes. Numa primeira parte,
ele faz um diagnóstico da Inglaterra na época e de uma Inglaterra que estava passando pelo processo de urbanização. Então, por um processo forte e todo caótico de urbanização. E ele faz um diagnóstico muito negativo, muito pessimista, bem ruim mesmo. E em seguida, na segunda parte, ele cria um lugar imaginário, uma utopia, que é todo o contrário do que estava acontecendo, do que ele diagnosticou que acontecia na Inglaterra do tempo dele, né? Então, por isso, essa relação, gente, da visão de juventude, espaço público, principalmente da cidade, espaço público urbano e politização, né? E quando a gente fala nessas relações, pessoal, de juventude, espaço público, politização, e se tem espaço para a juventude na nossa sociedade, olha, eu queria levantar alguns pontos com vocês aqui, ó, que são bem importantes. Eu vou deixar, claro, nosso resuminho sempre no link aí para você, mas quero considerar esses números em contexto, hein? 38% dos jovens, da população jovem no Brasil hoje, não está na escola e também não está trabalhando. E a pergunta é, então, onde estão? Que lugar na sociedade ocupam esses jovens? 85% do ensino brasileiro é feito em escolas públicas. E 39% das causas de mortes de jovens no Brasil até 29 anos têm a ver ou são relacionadas a homicídio. Na verdade, a causa é o homicídio, 39%. Enquanto que no total da população, fora essa faixa etária dos jovens, a causa de morte ser homicídio é só 3% da população. Então, pera lá. Enquanto que nas outras faixas etárias, 3% da população brasileira morre por homicídio por ano no Brasil, 39% dos jovens que morrem por homicídio por ano no Brasil. Então, quer dizer, que cuidado a gente tem com a formação desse nosso jargão que nós gostamos de afirmar tanto, né? Que os jovens são o futuro da nação, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação, filhos, como é que é mesmo? Geração Coca-Cola, né? E tantos outros intertextos de música de protesto da juventude, né? Ou das diferentes juventudes, não é verdade? Pessoal, eu queria já fazer menção aqui a uma inter-relação e sugerir a vocês, olha, são 2 filmes documentário muito importantes para entender bem esse aspecto e para nos envolver como cidadãos nesse processo. O primeiro deles, que está aqui, ó, gente, chama-se Pro Dia Nascer Feliz, é um documentário de 2006 que intersecciona relações aí e opiniões, vivências de jovens de escolas públicas brasileiras e de jovens de escolas particulares brasileiras. Muitos depoimentos, vocês percebem aí, muitos embates. O abismo que existe entre uma escola confortável e uma escola que não tem sequer banheiro para os alunos usarem, né? E por isso eu faço questão de trabalhar com essa ideia, ó, gente, cuidado. 85% do ensino provido no Brasil é de escola pública, né? E outro processo importante, gente, então esse primeiro aqui, ó, vale muito a pena, ele está disponível, você pode buscar que você encontra. Filme lançado pão quentinho agora, por estes dias, ó, você vai ver muita coisa boa a respeito e ele está fazendo muito sucesso, vale a reflexão. Nunca Me Sonharam. É um filme documentário também, que nesse caso vai retratar a realidade, a situação de jovens de escola pública de ensino médio brasileiro. E Nunca Me Sonharam é uma frase emblemática que uma das entrevistadas, uma das meninas que participa do filme, diz num determinado momento, e as circunstâncias, os dados colocados aí em contexto são tão fortes que o nome, com a fala dela, Nunca Me Sonharam, acaba virando o nome do filme. Olha, pessoal, vale muito porque assim, eu trazer um número aqui para vocês, de falar de 38% dos jovens isso, 80% daquilo, 39% aquilo, é um número seco, frio e estatístico. Olhar esses números em contexto no Nunca Me Sonharam vale muito a pena, tá? Então, dá uma olhada, dá uma busca, eu deixei o link do trailer e ele tá nos cinemas por aí, ele tá, enfim, acessível para nós observarmos, trazermos para nossa realidade esses aspectos. O que não dá é para não falar do espaço que nós não estamos oferecendo e que a juventude brasileira clama por ocupar.
né? Desse espaço, desse crescimento, dessa possibilidade de haver aí, como o Enem já cobrou lá atrás também, antes dos anos 2000, do protagonismo juvenil, ou seja, do jovem ter autonomia para gerir a sua vida, de nós darmos autonomia a ele. Cuidado, quando eu digo autonomia não quer dizer faz o que quiser sem responsabilidade, não, é de nós oferecermos condições para que ele possa formar seu caráter, sua personalidade, formar-se intelectualmente e seguir a vida. Beleza, gente? Ó, um grande abraço para vocês, boa semana. Já já, vem cá, ó, fica aí, comenta, compartilha, conversa comigo, porque já já temos 2 participações de peso aqui no Nossa Atualidade, viu? Eu vou chamar para discutir um tema denso, bem representativo sociologicamente. Vou chamar o professor Leonardo para participar. E sabe, o Japa Guilherme Shibata, que faz aí o A Prova Lendo com vocês, pois é, no nosso canal aqui, então, ele vai participar, ele vai dar as caras por aqui, porque a gente quer repercutir aí lançamento, intertexto e ideias importantes para entender dessa nossa realidade, dessa nossa atualidade, tá? Já já, então, nós temos participações de peso aqui para contribuir com a nossa atualidade. Sempre tem Chico, Higuaín, mas olha só, tem professor Leonardo, tem professor Shibata, tá bom? Fica aí, fica bem, boa semana, a gente se vê na próxima sexta-feira. Tchau, tchau!